pessoal, tudo bem? Feliz em estar aqui de novo com vocês. Bom, pessoal, esse é o quadro Investigação Criminal, Casos de Crimes Reais. Então, esse é o quadro em que a gente vai falar de alguns casos, né, que chamam a nossa atenção, alguns casos bem conhecidos, outros que você até pode sugerir que você não viu, que foi muito falado, mas que a gente pode estudar sobre esse caso e trazer aqui para o canal. Como a gente está no mês da mulher, a gente quer homenagear as mulheres, a gente quer falar do poder que a mulher tem na sociedade, da desvalorização que a gente passa muitas e muitas vezes. Hoje, nesse caso criminal, a gente vai falar de uma história triste de uma brasileira que foi para a França, né? E na França ela perdeu a sua vida, tá bom? Então, vamos lá comigo conhecer a história da Franciele Alves da Silva. Então, gente, a Franciele, ela tinha apenas 29 anos e no dia 25 de setembro de 2020, ela foi encontrada morta em seu apartamento lá num bairro bem próximo de Paris, né? A polícia foi chamada, foi acionada por vizinhos e ainda a encontraram com vida, apesar de que a faca das agressões ainda estava encravada no seu peito, ela ainda tinha vida, mas mesmo sendo socorrida, ela não resistiu aos ferimentos, infelizmente faleceu. Ela tinha apenas 29 anos e tinha 2 filhos, de entre 2 e 5 anos. O que acontece? A Franciele era uma menina muito animada, muito entusiasmada, muito batalhadora, muito trabalhadora e tinha o sonho de dar uma vida melhor para os seus filhos. Então, ela morava em Maringá, né, no Paraná, onde ela nasceu, e por muito tempo ali ela trabalhou, batalhou, foi atrás para poder dar o melhor para os seus filhos, já que ela mesma passou por bastante dificuldade na sua vida. Então, ela conheceu o José Rodrigo Martins, de 27 anos, e eles, então, começaram um relacionamento. Nisso, a Franciele, ela já tinha um filho mais velho, tá bom? De um outro relacionamento, e aí, então, passou a se relacionar com o Rodrigo. E eles já estavam juntos há mais ou menos 5 anos e há 2 anos morando na França. Desse relacionamento deles, já nasceu um menininho, né, um filhinho de mais ou menos 2 anos, que também estava com eles lá na França. Então a família toda decidiu mudar para a França e viver ali uma vida, tentar uma vida diferente. Lá na França, a Franciele não tinha nenhum parente, tá? Só o Rodrigo. O Rodrigo já tinha a mãe dele, que morava lá na França há muitos anos, e outros parentes afins. Mas a Franciele não tinha nenhum parente da família dela morando ali. Então ela foi com seu esposo, com seus 2 filhos, na esperança de ter uma vida melhor, de construir, né, uma vida melhor para ela e para os filhos dela. O que acontece, pessoal, é que a Franciele, mesmo estando na França, ela era muito ligada à família dela, ao pai dela e aos irmãos dela. Então ela se comunicava com o pai todos os dias eles se falavam, ela falava como é que estava tudo lá e ele como é que estava tudo por aqui. Então ela há alguns meses atrás, ela começou a relatar para o pai que o Rodrigo, né, o seu esposo, ao se mudar para lá, para a França, ele tornou-se uma pessoa totalmente diferente, muito agressiva, muito ciumenta, muito briguenta, muito dominadora, muito controladora. Não a deixava trabalhar. As mensagens que ela trocava com a família, ele sempre queria saber do que se tratava, ele sempre via, ele sempre controlava. E a Franciele, ela começou a reclamar isso para toda a família. Inclusive, um dos irmãos dela estava tentando tirar o passaporte para poder ir à França para ajudar a irmã em tudo isso que estava acontecendo. Por várias vezes, a Franciele foi orientada pela família a denunciar ou a fugir, né, dessa situação. No entanto, chegou um momento em que a Franciele ela estava já ilegalmente na França. Então, os familiares dizem que ela ficou com medo de pedir ajuda às autoridades policiais por conta de estar no país ilegalmente, né? Talvez de perder a guarda dos filhos e etc. Então, por isso, ela não chegou a pedir
nenhuma ajuda a autoridades policiais. No entanto, ela chegou a pedir ajuda a uma igreja lá na França e, segundo os relatos da família, da própria Franciele para a família, o acolhimento não foi aquele que ela gostaria, né? Não foi aquele acolhimento no sentido de ajudá-la a orientá-la a sair dessa situação de violência. Em março de 2020, a Franciele vai até um cartório francês e lá faz um documento em que ela deixa a guarda do filho mais velho para o seu pai, o senhor Jurandir, tá? E isso só veio à tona agora, infelizmente, com o falecimento da Franciele. O que é muito triste também, toda essa história, logicamente, de perder, né, a filha. O seu Jurandir, ele afirma que horas antes da filha ser encontrada morta, ele tinha falado com ela e ela tinha explicado que o esposo estava no trabalho, mas que ela estava com medo de quando ele voltasse do trabalho para casa. E ela falou para o pai, olha pai, se acontecer alguma coisa comigo, o senhor pelo menos leve as minhas cinzas para o Brasil para ser enterrado com a minha avó. O pai, claro, ficou surpreso com aquela situação e mesmo estando aqui, até de mãos atadas para ajudar, mas orientou que ela pedisse ajuda, que ela fugisse, né? E realmente, com certeza, não imaginava que este seria o fim, realmente, da Franciele. 5 dias antes também da sua morte, a Franciele postou nas suas redes sociais um texto muito emotivo, um texto muito pesado, que eu vou colocar para vocês verem alguns trechos. Então veja que nesse texto a Franciele deixa assim a entender que ela está vivendo uma relação de abuso, uma relação de violência doméstica e familiar, né, em que ela pede para as pessoas não se casarem com a morte, não adotarem um barbado, né, que as pessoas não confiem que aquilo vai passar, porque muitas vezes a pessoa continua e ela, no caso a vítima, morre, perde a vida. Então ela faz ali um apelo nas redes sociais de tudo que ela está vivendo. Isso, pessoal, foi 5 dias antes dela ser encontrada morta no seu apartamento. Lembrando que horas antes ela já tinha falado com o pai de trazer as cinzas dela para o Brasil. Então o que acontece? A polícia francesa foi acionada pelos vizinhos. Há testemunhas de que dizem que os vizinhos ouviram uma discussão entre eles e por isso chamaram a polícia, e também há testemunhos de que o próprio Rodrigo, ao finalizar ali o crime que ele cometeu, ele pegou as crianças do apartamento, foi até a vizinha, pediu para chamar a polícia e foi embora. Nisso ele levou os filhos para o patrão dele, deixou na casa do patrão e fugiu. O José Rodrigo Martins, de 27 anos, ele ficou foragido por 24 horas e no outro dia decidiu ir até a delegacia e se entregar. Na delegacia ele disse que eles tiveram uma discussão e que ele perdeu o controle, perdeu a cabeça e acabou cometendo o crime. No entanto, ele diz que não se lembra de muita coisa, ele não se lembra de onde ele tirou aquela faca, como era aquela faca, como a Franciele ficou. E aí, em determinado momento também do depoimento, ele se cala e não fala mais nada. Diz apenas que está muito traumatizado, que destruiu a vida dele, destruiu a esposa, os filhos e todo mundo, e está arrependido de ter feito isso. A polícia ainda investiga se as crianças viram o momento que o crime aconteceu, mas já se sabe que as crianças estavam no apartamento naquele dia, naquele momento. Né? O que está sendo investigado é se elas viram a cena acontecer. E aí o que acontece? Isso aconteceu em 25 de setembro de 2020 e somente em janeiro de 2021 o corpo da Franciele foi liberado para ser enterrado na França. No Brasil, não, tá bom? Durante esses 4 meses que a Franciele ficou ainda sem ser enterrada devidamente, o seu corpo passou por 3 autópsias. Dessas, 2 foram a pedido da defesa do José Rodrigo Martins, tá? E então, o pai e o irmão da Franciele tentaram ir à França, eles realmente não tinham condições, então foi feita uma vaquinha online para arrecadar esse dinheiro. Um organismo também feminino na França, liderado por uma brasileira, também ajudou muito a família nisso,
né, na questão de advogado, na questão de levar a família até lá, de auxiliar, de fazer essa vaquinha. Então esse organismo ajudou muito, né? E só assim o pai, seu Jurandir, e seu filho conseguiram ir até a França. E em janeiro eles conseguiram então enterrar a Franciele lá em solo francês. O juiz não permitiu que o corpo viesse até o Brasil justamente por causa das investigações. Então o seu Jurandir disse que fez um acordo para que o corpo ficasse ali na França por 10 anos, caso fosse preciso exumar ou algo mais nesse sentido. Então, o pai da Franciele fez esse acordo e ele foi para a França com o objetivo de voltar com os netos, mas a justiça francesa também não permitiu a guarda, porque eles ainda estão analisando todo o processo para depois tomar uma decisão. Mas o senhor Jurandir disse que as crianças estão muito bem cuidadas e que elas estão bem, estão felizes, inclusive reconheceram o avô e o tio, né? Então elas estão bem, por isso eles ficam um pouco mais tranquilos, mas que eles vão ficar tranquilos somente quando trouxerem os filhos da Franciele para o Brasil e o corpo dela. O José Rodrigo Martins, ele está cumprindo uma prisão preventiva de 12 meses, pode ser julgado definitivamente até 2023. Se ficar comprovado que ele premeditou o crime contra a Franciele, ele pode pegar até prisão perpétua, né? O advogado defende que ele não se lembra das coisas e que ele está muito arrependido, que ele perdeu a cabeça, que foi um momento de, né, loucura, vamos dizer assim, e que não foi premeditado. E é isso que a defesa está lutando para provar. E a polícia também foi feita, né, uma avaliação psiquiátrica forense com o Rodrigo, e verificou-se que no momento em que ele cometeu o crime, ele estava assim passando por uma dificuldade de discernimento, né, no comportamento dele, mas que isso não o impedia de saber o que era certo e o que é errado, de saber o que ele realmente estava fazendo, tá? Então, existe esse laudo psiquiátrico forense dizendo que naquele momento ele passou realmente por um discernimento assim muito conturbado, mas que isso não o impediu de saber o que ele estava fazendo, tá? Então, os pais da Franciele só conseguiram ver os filhos dela um mês depois, que já estavam na França, estão voltando para o Brasil só agora em fevereiro, e na esperança de poderem ver, né, os seus netos viverem aqui no Brasil com eles, trazer o corpo da Franciele e de ver o José Rodrigo Martins sendo culpabilizado e a justiça sendo feita realmente para que ele possa pagar por esse ato tão hediondo que ele cometeu contra sua própria companheira, contra alguém que o amava e confiava nele, né? Então a gente fica aqui na torcida, orando a Deus, pedindo também à justiça francesa que faça o correto, que as investigações mostrem realmente tudo o que aconteceu, que a justiça seja feita. Em junho, o seu Jurandir ele vai participar da questão do processo com relação à guarda dos filhos da Franciele, e também a justiça já determinou que ele e o irmão vão ser ouvidos oficialmente como testemunha no julgamento contra o José Rodrigo Martins, porque eles eram muito próximos da Franciele e sabiam de toda a violência que ela estava passando. Então, mulher, olha para a vida da Franciele, olha o texto que ela escreveu 5 dias antes, olha as palavras que ela disse ao pai algumas horas antes. Ela estava pedindo ajuda e infelizmente o sistema falhou e não conseguiu ajudar a Franciele. Agora a gente tem 2 crianças órfãos que estão num país totalmente diferente, longe de seus familiares. E a gente tem uma família brasileira aqui com o coração bem apertado, com saudade da Franciele, querendo justiça e querendo os netos. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, deixe nos comentários sugestões, palavras de força para essa família da Franciele. E vamos continuar assim, divulgando casos reais, para que as pessoas vejam que isso é comum, que está acontecendo, mas não é normal, não é natural, não é aceitável, e a gente tem que falar sim, porque a gente não pode aceitar que isso aconteça com as nossas mulheres do Brasil todo.
Então é isso, muito obrigada, Deus abençoe a todos vocês. Lembrando, mulher, se você está passando por uma situação de violência, denuncie. Ligue 180, 190, contacte um amigo, fale com alguém. E você que ouvir, que souber de uma pessoa que está passando por isso, não critique, ajude, dê amor, dê carinho, dê compreensão, dê conselhos bons que vão ajudá-la a sair desse momento difícil. Deus abençoe a todos. Beijo. Tchau.